Hi everyone. This introduction is in English because I'd like you, English speaking people, to meet a very good friend of mine. The issue of the afterlife and the spirit communication entails the idea of consciousness. And this idea comprehends uh, all the experience and knowledge that humanity has acquired so far. So I thought to myself, why not bring on people from, for example, the religious fields, open minded people from the religious fields, to talk to us about the subject. I'm talking about Sister Aila, a very open minded Brazilian Catholic nun whose work has been to study all kinds of religions and philosophies, and she has a very good focus, a rule of thumb, which is the belief in God, in the afterlife, the free will and its consequences, and in the law of love, hovering over all that. This is amazing because of this, you will never fight, quote unquote, fight angrily for any kind of realities that are still in the field of the search for the truth. And it just so happens that this is exactly what Allan Kardec, the man who put Spiritism together, had in mind when it came to analyzing and assessing the communications that came through mediumship. So Aila has been studying Spiritism, the paranormal, among other things that she likes studying, and she's been doing a great work in the field of interreligious dialogue. She now is being invited to many Spiritist centers in several places in Brazil, and she lectures there. In some ways, she reminds me of the New Zealand Anglican priest Michael Cox, whose pioneer work I have had the pleasure to know recently. Of course, she doesn't work with mediumship like him, but she's very open to any kind of serious studies that can be conducted by serious investigators of the afterlife and the paranormal. She is a mother superior of her congregation, a professor of theology, and a doctor. She is aware that these researchers have a great and outstanding importance in the future of religion. Every serious investigator of the afterlife who's not attached to the phenomena alone agrees that we need to build a very high ethical criteria to access this communication. Why is that? Well, the answer for that question is not for you who are still a skeptic, but for those who have some practice in the field like me. It is easy to understand and to see that the spirit world is amazingly complex. It's the world of the mind, and it's inhabited by all kind of creatures and entities with an endless range of personality features. It goes beyond our world in complexity. So we need to get to know the criteria to approach them. And we know that the spirit world is an ethical, the higher spirit world is an ethical world. So let's stick with the highly ethical ones. Of course, you who are not used to this kind of subject may find this very strange, what I'm saying. But 40 years of practice, right, gives us the idea of what
we're talking to you about now. In a simple metaphor, we can use the experiences the astronauts from the American organization NASA usually go through when they are up there in outer space. They look down here and they see no boundaries, no distinguishing traces between the nations. And that's they are flying so high, and that's the idea of the so-called higher spirits. They see the big picture about us. They see the truth about us in a very clear way, and that's why we have to get as close to them as possible to avoid huge frustration and deception in the future. In my opinion, if I may say so, in my personal opinion, Allan Kardec's work on this criterion is absolutely fantastic. He really did a wonderful work in terms of building the criteria to assess and to access the communications of the spirit. But anyway, let's get to know a little bit more Aila, Sister Aila's opinion about that. I hope you enjoy it. Eu sou Aila Pinheiro de Andrade, sou freira católica, fiz o meu doutorado em Teologia Bíblica sobre a Carta aos Hebreus, que é um livro do Novo Testamento. Atualmente eu ensino na Faculdade Católica de Fortaleza, ensino Sagradas Escrituras. Sou muito curiosa e gosto muito de ler, de pesquisar sobre o pensamento religioso, a história das religiões, também a teologia, ciência da religião, filosofia da religião, sociologia da religião. Eu tenho tido, nos últimos tempos, bastante contato com o movimento espírita no Brasil. Eu tenho trocado ideias e partilhado de algumas atividades, também de estudos. E conheci o movimento espírita em Belo Horizonte, Minas Gerais, através de uma mocidade espírita, o professor de inglês, Luiz Sérgio Marota. E desde então tenho contribuído e também aprendido muito com esse diálogo interreligioso. Um dos aspectos da doutrina espírita é o estudo dos fenômenos. E eu tive bastante curiosidade quando entrei em contato com os espíritas a respeito deste assunto, porque eu acho que os fenômenos que atualmente a ciência de cunho materialista não tem pesquisado, eles são mais frequentes do que se pensa. Principalmente na infância, as pessoas têm experiências espirituais intensas.
E o Brasil é um país que é muito aberto. Geralmente o povo brasileiro é um povo muito aberto para a religião, para a espiritualidade. Também eu tenho visto como um desafio pastoral, porque sendo uma freira, muitas pessoas procuram para aconselhamento, para conversar. E algumas dessas pessoas vivem um conflito muito grande porque elas tiveram algum tipo de experiência mística ou elas foram testemunha de algum fenômeno que, no mínimo, acham estranho e não conseguiram se sentir à vontade para conversar isso com o público em geral, com algumas pessoas, e trazem isso às vezes como um segredo muito grande e tem receio de partilhar, de conversar sobre isso. Não sabem, às vezes, o que poderia ser e isso as apavora de um modo geral. Então, esse desafio pastoral, que é um desafio de quem está envolvido em alguma liderança religiosa, eu creio que é preciso pesquisar, é preciso entender para poder também orientar as pessoas, para que elas não se sintam tão angustiadas. A ciência, quando ela não é materialista, ela pode contribuir muito com a religião nesse aspecto. E eu creio que a parapsicologia já tem se dedicado um pouco e que outro tipo de ciência também poderia contribuir. Eu vejo que no ambiente católico, quando há aparições de santos, ou que alguma personalidade católica está sendo investigada para ser declarado um exemplo de santidade, ou seja, declarado santo, canonizado, há muitas pessoas ligadas ao âmbito científico envolvidos nisso. É uma exigência. Em casos assim extraordinários, em casos extremos, a Igreja Católica já tem os seus cientistas e as pessoas conceituadas com muita honestidade intelectual e científica para verificar. O que eu penso é que as ciências, de um modo geral, elas poderiam contribuir mais, não apenas nestes casos extraordinários. E eu creio que um descaso da ciência nessas situações primeiro que se perde a oportunidade de estudar, do cientista mesmo adquirir conhecimento. Segundo, porque isso pode ajudar muito as pessoas que precisam de uma explicação, precisam entender essas coisas que acontecem com elas, essas situações. Ultimamente eu assisti um documentário do grupo de escola e fiquei assim encantada com a pesquisa desse grupo da Inglaterra também, porque levaram a sério aquilo que as pessoas tratam como misticismo, que em algumas regiões do Brasil acontece, mas não é tratado cientificamente. Acontecem muitas coisas que as pessoas de hoje não levam tão a sério. No âmbito da teologia, é muito comum se tratar o que acontece no Novo Testamento como sendo simplesmente simbólico. Por exemplo, os milagres de Jesus são tratados pela exegese, que é chamado de alta crítica, um método de estudo da Bíblia, e que é herdeira da ciência materialista, positivista, em que diz que nada daquilo aconteceu. Não passa de gênero literário, com o objetivo de
conquistar os povos do Império Romano para a mensagem de Jesus, que fazia parte de uma estratégia de evangelização, de uma inteligência do escritor do livro bíblico, e nada daquilo seria, de fato, teria a exatidão científica, mas seria apenas um modo de dizer alguma coisa numa literatura totalmente dependente de uma criatividade semita. Mas eu convivi com um homem, o padre Gaetan Minette de Thiers, um sacerdote belga. Convivi com ele muitos anos, e em Fortaleza, no Ceará, ele ficou conhecido como Caetano, Padre Caetano, e eu percebi vários fenômenos acontecendo através dele. Então, eu vi milagres acontecendo através dele. E então eu me perguntava como é que na Bíblia essas coisas que Jesus faz é apenas simbólico, e eu estou vendo aqui um padre, uma pessoa comum, que tinha uma vida muito comum, um dia a dia muito tranquilo, e isso acontece através dele. Como se explica então essa situação? Ultimamente eu encontrei no YouTube entrevistas, e também com o padre François Brunner, francês, que ele tem feito experiências da seguinte forma com a transcomunicação instrumental, que seria, ele deixa equipamentos de comunicação à distância, e nesses equipamentos ficam gravados vozes, imagens de pessoas que se acredita terem falecido. E ele tem permissão do Vaticano para fazer essas pesquisas e avaliar o que se pode aprender com essas pesquisas, o que seria isto, não é? Que comunicações são essas, quem comunica, e ver o que isso poderia nos ajudar a compreender a dimensão da eternidade. Então, nós voltamos a um misticismo, e as pessoas creem em diversas coisas. Eu sou de opinião que tudo que possa parecer extraordinário, que não seja uma coisa comum do nosso dia a dia, deve ser verificado cientificamente. Eu acho que se tem padres e cientistas que estão pesquisando, isso é louvável. E eu acho que, pelo menos, nós deveríamos nos informar sobre essas pesquisas e os resultados dessas pesquisas. Eu sei pelas pesquisas que eu tenho feito em relação às diversas religiões, nos diversos períodos da história, nas diversas sociedades, que o que é fundamental na religião é a vida após a morte. Porque a existência ou não de uma vida após a morte é determinante para o modo como eu vivo esta vida aqui. Então, as pessoas que creem numa vida após a morte, elas têm posturas diferentes nesta vida. Elas consideram esse horizonte como um horizonte de ação, um horizonte ético. Elas conduzem a vida atual, elas tomam decisões, e as principais decisões que elas tomam nesta vida é baseando-se na existência ou não de uma vida após a morte. E as experiências que são chamadas experiência com pessoas que vivenciaram quase morte, a EQM,
estão publicadas e divulgadas. E hoje nós podemos ter acesso a diversas pessoas que narraram essas experiências e pesquisas que foram feitas. E eu acho que é inegável a unanimidade que essas pessoas, a unanimidade o que há de comum em todas essas experiências diversificadas, que é um elemento em que as pessoas vislumbraram alguma coisa que está além da morte. Então elas estiveram numa fronteira, num limite. E nessa fronteira elas visualizaram algo que... Então, nem sempre essas experiências de quase morte foram feitas por quem tem fé. Muitas dessas experiências aconteceram com pessoas que não tinham nenhum tipo de crença. E essas pessoas voltaram dessas experiências com outra postura, com outra compreensão do mundo, de vida. Elas vislumbraram algo. E isso é fundamental. Então, até mesmo na religião católica e no cristianismo, que se baseia muito nas cartas de Paulo, que eu tenho estudado bastante, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, menciona na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição, ele diz que se não há ressurreição, comamos, bebamos, que depois morreremos. Então não há nada mais a fazer do que ter uma vida como qualquer ser vivo que retira do seu habitat os nutrientes que precisa. Não há mais nada a fazer do que isso. Então, quer dizer, uma vida verdadeiramente humana é uma vida que se baseia em algo, uma existência posterior a esse mundo material. Eu também sou de opinião que todos esses fenômenos devem ser pesquisados e também os teólogos, os católicos principalmente, eu falo isso por ser católica, deverão pesquisar sem temer de alguma estar em contradição com a doutrina católica. Também eu sei que o núcleo da nossa fé é aquilo que se expressa no catolicismo no chamado símbolo dos apóstolos. Ali é o que cremos. E as outras realidades estão aí para serem estudadas. E nenhum desses estudos estará em contradição com o Deus Criador, que são os elementos básicos da fé, são aquilo que constitui o Deus uno, Criador, a vida após a morte, o livre-arbítrio que nos foi dado e que terá consequências, seremos cobrados por aquilo que fizermos, temos que arcar com as consequências do modo como levamos a nossa vida, a lei do amor que nos foi ensinado por Jesus Cristo. Também fiquei surpresa porque eu pensei que este núcleo básico da fé fosse somente do católico e do protestante, mas no livro O que é Espiritismo, também Allan Kardec mostra que esses são os elementos da fé espírita, digamos assim. Numa conversa com um padre, Allan Kardec explica que é nisso que se crê. Então, tudo que o demais devemos pesquisar. E não penso que essa pesquisa científica venha contradizer essa fé que foi expressada aqui nesses elementos.
Também vejo que Teresa d'Ávila foi, na história da Igreja Católica, uma pessoa que mais vivenciou fenômenos e que isso a angustiava, mas ela não temeu, ela escreveu, ela sempre falou sobre o que acontecia com ela. Para muitos era uma louca, uma pessoa muito doente. Mas ela contou isso para a autoridade da igreja, o padre que a acompanhava. Ela recebeu ordens da hierarquia para escrever essas experiências. E ela diz no livro chamado Castelo Interior que o objetivo em escrever é tanto para expor para a autoridade da igreja aquilo que as experiências que ela tinha, e que ela pudesse, a igreja, averiguar, estudar, analisar, e também para instruir as freiras que estavam sob a tutela dela, para que as religiosas que ela liderava pudessem estar livres de misticismo, de superstições, de imaginação fértil, de diversas coisas e também dos preconceitos, né? Eu creio que se Teresa d'Ávila vivesse nessa nossa época com os recursos das ciências, o avanço científico e tecnológico, tudo que ela vivenciou seria melhor analisado e nós teríamos um conhecimento maior sobre essas coisas. Nós estamos numa época da pós-modernidade que as pessoas passam por muitas experiências e algumas são ingênuas, são infantis, são crenças supersticiosas mesmo. E também há muito fanatismo e muito pietismo, que é a fé sem a análise da razão. E creio que todos devemos enfrentar isso sem ter nenhum medo e tirar daí algum proveito, saber de fato o que acontece e possamos usar os recursos que a ciência nos dá. Na Igreja Católica é muito comum, na renovação carismática, os diversos carismas. E eles também têm que ser estudados como fazendo parte das próprias capacidades humanas. Se alguns têm essas experiências, não é porque são pessoas tão diferentes assim, são pessoas comuns, que se abriram mais, se sentem à vontade em viver essas experiências, como o dom de língua, repouso no espírito, milagres, êxtases, estigmas. Então, se sentem mais à vontade, porque entendem como um dom. Mas um dom também supõe as condições antropológicas, condições humanas, físicas até, as capacidades intelectuais e as capacidades físicas que estão no ser humano, que na sua maioria ainda são desconhecidas. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec menciona que é mais fácil para os diversos grupos cristãos entenderem o Espiritismo por causa das questões éticas que movem o Espiritismo, que são questões cristãs, não é? Como a lei do amor e também o discernimento do que poderia ser prejudicial e o que poderia ser uma contribuição para engrandecimento do ser humano, para o seu desenvolvimento. Então, no cristianismo, a literatura atribuída a João, o apóstolo João,
é mencionado que se deve discernir os espíritos, se deve analisar e ver a sua origem, a sua procedência, se podem contribuir ou se podem atrapalhar a vida do ser humano. No ambiente católico é comum as aparições e muitas pessoas dizerem que tiveram receberam uma aparição, uma manifestação de Maria, de Jesus ou de algum santo. E sempre a atitude da hierarquia católica é analisar o conteúdo das mensagens para saber se essas mensagens são mensagens éticas que vão contribuir ou em nada atrapalhar a lei do amor e a totalidade da revelação, ou se as mensagens são fruto da imaginação ou até mesmo mensagens que poderiam nos levar a um fanatismo e a fazer coisas que estão contrárias à ética, ao serviço da sociedade justa, fraterna e da paz mundial. Meu último recadinho para os cientistas. Eu acredito que a ciência em nada atrapalha a fé. Hoje nós temos nas religiões uma desconfiança na ciência, mas essa desconfiança ela é injusta porque a ciência não está contra a fé ou a religião, mas um tipo de ciência, uma ciência materialista, positivista, cética, dogmática, que combate a fé e as religiões. Mas a ciência é entendida como a investigação de fenômenos, de evidências, não está em contradição com nenhuma crença, com nenhuma religião. E eu acredito que os cientistas devem ser acolhidos nas comunidades religiosas, nas igrejas, nos grupos religiosos. E eles devem ter o espaço para realizar suas pesquisas e que nós possamos interagir com eles possam também compreender as motivações daqueles que são religiosos e os religiosos possam usufruir dos resultados das ciências. E eu acho que é muito mais gratificante e enriquecedor quando um religioso é cientista ou um cientista é religioso, porque consegue realmente unir os dois âmbitos do conhecimento.